Escravidão africana, capítulo 4, páginas de 38 a 40. Quem eram as pessoas escravizadas? Bom dia, vamos começar mais uma aula de história. Hoje, quarta-feira, estamos no mês de maio, né? Vamos aí estar parabenizando as mães que são mães dos nossos alunos, as mães que são avós, as mães que são repetidoras e as mães, né, que são professoras, as mães que são irmãs que estão aí também ajudando vocês com essa atividade de educar. Então, meus parabéns, que essa semana seja uma semana bem produtiva, que essa semana seja uma semana de muitas alegrias e que o Dia das Mães, né, no domingo, ele seja agraciado só com coisas boas. Então, hoje o nosso componente curricular, História, nós vamos precisar estar com o nosso material organizado, com o nosso espaço e com o nosso PNLD de História. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 com o tema os africanos, né? A escravidão. Como esses africanos vieram parar aqui no Brasil. Vamos iniciar na página 38 e vamos estar abordando aí as páginas 38, 39 e 40. Vamos lá, pegar aí seu material. A Tianinha já está aqui com o livro dela, ó, organizado, no ponto, para que essa aula seja bem produtiva. A Tianinha vai fazer aqui uma rápida leitura e eu gostaria que você me acompanhasse fazendo também aí esta leitura. Podemos iniciar? Então vamos lá. Os africanos escravizados. A gente já falou um pouquinho que no início aí do Brasil, os indígenas foram os primeiros que foram escravizados. Só que como a demanda cresceu muito, os portugueses precisavam trazer pessoas para estar aí nas lavouras. E agora nós vamos ver como esses africanos chegaram aqui nas nossas terras. Podemos iniciar? Página 38 do nosso livro de História. Entre os séculos 16 e 19, milhões de africanos foram trazidos à América como escravizados. Eles eram vendidos, trocados, alugados, emprestados ou confiscados por comerciantes ou autoridades do governo. Essas pessoas foram transformadas em pura mercadoria. Pesquisadores estimam que mais de 5 milhões e 800 mil africanos foram trazidos ao Brasil em condições de venda, alugado ou confiscado pelo governo, né? E trazido aqui através dos comerciantes. Abaixo nós temos aí uma tabela que eu gostaria que depois daqui desse vídeo você fizesse uma leitura minuciosa para ver qual foi aqui a estimativa de crescimento da vinda dos africanos para nossas terras. Começando em 1501 a 1525, a primeira vez que esses africanos chegaram aqui, chegaram por volta de 7 mil pessoas. E aí, em meados de 1826 a 1850, esse número já estava bem mais elevado. Já era de 1.299.969 africanos vindo para o nosso Brasil. Vindo trabalhar e fazer o quê aqui no nosso Brasil? Eles vieram, né, por intermédio dessas vendas, desses aluguéis, porque a demanda aqui no Brasil estava grande e os indígenas não tinham mais condição de fazer todo esse trabalho. Então, eles vieram, a princípio, trabalhar no pau-brasil, na extração, depois na nossa cana-de-açúcar, consequentemente, nessa sequência, o ciclo do café e depois nas nossas minas, né? E que a gente vai ver ainda devagarinho.
Agora que nós estamos aqui nessa extração, né? Nós estamos trabalhando até agora com a cana-de-açúcar e já vimos o pau-brasil. E foi onde começou aí o nosso escambo, nossas primeiras trocas, nossas primeiras formas de comércio. Vamos ver aí a página 39. Quem eram as pessoas escravizadas? Desde o início da colonização, praticamente todo o trabalho no Brasil era realizado por indígenas e africanos escravizados. Os indígenas passaram a ser escravizados porque os portugueses precisavam cada vez mais da mão de obra nas lavouras. Já os africanos começaram a ser trazidos em um maior número ao Brasil, em meados do século XVI. Você sabe dizer o que é meados? Meados é mais ou menos aproximadamente na metade. Quem veio, né? Homens, mulheres e crianças eram aprisionados na África e vendidos no Brasil como escravizados, principalmente aos senhores de engenho. Mesmo com o tráfico de africanos, a escravidão indígena continuou. Esse foi um dos fatores que levaram à redução desses povos. Quanto mais os indígenas iam sendo escravizados, mais eles iam fugindo, né, para os quilombos que ficavam mata adentro, longe, e que eles se sentiam protegidos dos senhores de engenho e dos feitores, que tinham mão de ferro e que judiava, né, maltratava eles. Agora vamos ver como essas pessoas chegaram ao Brasil. Será que eles vieram em excelentes condições? Ou será que esses escravos, esses africanos, vieram em condições desleais? Vamos fazer a leitura da página 40. O tráfico negreiro. O tráfico negreiro para o Brasil era feito principalmente por mercadores portugueses. Este comércio era bastante lucrativo. Os portugueses trocavam armas, tecidos e outros produtos por africanos escravizados. Depois, vendiam os escravizados no Brasil e em outras partes da América. Muitas vezes, os africanos trazidos eram aprisionados nas guerras entre reinos inimigos na África. Eles eram mantidos em feitoria nos portos do litoral até serem embarcados nos navios negreiros. Para evitar revoltas, famílias eram separadas. Então, aqui abaixo, nessa página 40, você vai ver um modelo de um navio negreiro, que era basicamente por compartimentos, e eles iam apertando os africanos em condições desleais. A água era pouca, quente, a alimentação era ruim, as pessoas, devido à falta de ventilação, com certeza umidade, não muito limpo, né, os compartimentos, as pessoas começavam a adoecer e acabavam morrendo e sendo jogadas ao mar para que pudesse continuar a navegação até chegar aqui ao Brasil. Esse percurso durava de 3 a 6 semanas em condições desleais. Eles nem podiam ficar em pé, nem andar no covil do navio, eles apenas ficavam nos porões, onde nem tinha ventilação e nem luz, né? E a alimentação ruim e a água ruim também. Então, eles acabavam adoecendo. E os que sobreviviam a tudo isso eram vendidos aqui no Brasil para os engenhos, para que desse produtividade nas fazendas e que o lucro fosse abundante, né? Que os donos de engenhos tivessem essa mão de obra barata, onde eles poderiam estar explorando para eles de uma forma leal, já que eles tinham comprado, né? Mas que o ser humano estava aí sendo colocado à prova como uma mercadoria, uma mera mercadoria, né? E a gente sabe a importância que o ser humano tem, o valor que ele tem
e a dignidade, né, que tem que ser respeitada. Mas nesse tempo, e não falavam nessa língua, né, de respeito, eles apenas compravam com meras mercadorias e começavam a explorar o trabalho deles. Para que não houvesse reviravolta, nem lá nas feitorias próximo ao litoral, eles separavam as famílias, para que eles ficassem enfraquecidos, né, sem ter muita força de lutar. Então eles eram separados para não se juntarem e formarem revoltas. Então aqui abaixo a Tianinha vai deixar a atividade de hoje. Gostaria que você assistisse o vídeo complementar, porque ele vem somar com o nosso aprendizado. Realize a atividade no livro, realize com calma, leia, faça uma segunda leitura, questione. Se você não entendeu, volte, comece novamente, se questione, estude aqui as tabelas que tem aqui no livro, vejam como eram colocados os africanos no navio, né? Que você vai ver aqui o desenho de como eles ficavam. E depois faça sua atividade com segurança. Então, um beijinho a todos e uma boa atividade.